Olá meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, não é isso? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma videoaula aqui para tentar ajudar vocês nessas aulas remotas, correto? Tirando algumas dúvidas e deixando algumas coisas bem claras, não é isso? Nesse caso, o assunto da aula de hoje é. Vamos começar aqui com respostas a estímulo. Gente, quando a gente fala em resposta a estímulo, nós estamos nos referindo a sensibilidade, a percepção dos seres vivos em relação a um outro objeto, correto? É isso que é muito importante para a gente, resposta e estímulo. Porque, graças à nossa reação de resposta e estímulo, que nós nos defendemos, correto? Imagine quando vocês estão andando de bicicleta e vocês vão levar um tombão aí, não é isso? Qual a sensação da pessoa ao cair de bicicleta, ao levar um tombo? É de proteger primeiro os olhos, o rosto, não é isso? A face, porque são as regiões mais sensíveis. Nesse momento de um tombo, por exemplo, ninguém está muito preocupado com as pernas, por exemplo. São parte mais firme, não é isso? Mais resistente. Mas a nossa parte da cabeça ela é bem menos resistente. Então, uma pancada na cabeça é muito pior do que uma pancada nas pernas. Então, ó, quando eu falei em reações a estímulo, as plantas têm reações a estímulos? Sim. Você já deve ter visto alguma plantinha na casa de vocês aí, que quando vocês tocam nela, as folhas se fecham, não é isso? É uma reação a estímulo. E uma própria sensação que a gente pode perceber de reações a estímulo é com a gente mesmo, entendeu? Ó, quando você, por exemplo, vai enfiar o dedo no olho de alguma coisa, se você for tentar enfiar o dedo no olho de alguém, essa pessoa ele vai fechar os olhos. Isso é uma reação de estímulo. Correto? Então, todos os seres vivos têm a capacidade de interagir e responder aos mais variados estímulos no ambiente. A luz, o som, as cores, os odores, não é isso? Ó? A cor e cheiro, beleza? A umidade, a pressão e a temperatura são alguns dos estímulos que geram diferentes respostas aos nos seres vivos, não é isso? Veja o exemplo a seguir. Claro, gente, quando a gente fala assim em respostas a esse tipo de percepção, correto? É bom a gente lembrar que se você vê um objeto que está podre, a sua sensação, né, o cheiro, ele vai te mostrar que ele está podre, ou seja, a parte. Isso, o odor, cheiro, o som. Se o som estiver muito alto, você depende do momento, você pode se sentir incomodado. Muitas pessoas não gostam. As cores, você consegue identificar um objeto pela cor, correto? Nós temos exemplo aqui dessa planta aqui, ó. Essa planta, ela é uma planta carnívora, isso, ó. Ela responde a estímulo de uma maneira que, por exemplo, esse inseto, observe aqui, ó, ele foi buscar o néctar na planta, ou seja, buscar o alimento, e como a planta é uma planta carnívora, o que ela vai acontecer? Ela vai fechar rapidamente e vai prender o inseto nesse formato de bolsa, e com isso o inseto ele vai ser devorado pela planta. Ou seja, é uma planta carnívora. Como que ela sente a presença dele através do tato, não é isso? Ou seja, o toque do inseto nela, ela sente a presença e ela acaba fechando. Correto? É uma planta carnívora. Metabolismo. Vamos lá? Metabolismo é o conjunto de transformações químicas que ocorrem nos seres vivos. A produção de energia pelos seres vivos a partir de nutrientes obtidos da alimentação, por exemplo, faz parte do metabolismo. Nesse processo, a glicose, nutriente obtido dos alimentos, o gás oxigênio, obtido da respiração, sofre transformação química no interior das células dos seres vivos. O produto é isso, olha, os produtos dessas transformações são a água, o gás carbônico e a liberação de energia. Esse processo é chamado de respiração celular. A energia é utilizada pelo ser vivo para realizar suas atividades, enquanto o gás carbônico e parte da água são eliminados do nosso corpo. Vamos lá então, gente. Ó. O metabolismo é importante para todos os seres vivos? Correto? Você vai falar, a pessoa tem um metabolismo lento, ou seja, pessoas que têm muita facilidade de engordar, pessoas que não sentem tanta fome. Já tem pessoas que o metabolismo é muito rápido, pode ter facilidade de ter digestão dos alimentos mais rápido. Quando o metabolismo é avançado, claro que essa pessoa tende a comer mais. Quando é mais lento,
a pessoa tende a comer menos. E se comer muito, aí vai ficar complicado, porque a tendência de engordar também é muito maior. Correto? Então, ó, quando você come um alimento, o seu organismo vai metabolizar esse alimento e vai tirar os nutrientes necessários para que o seu corpo continue em funcionamento. Correto? Que esses nutrientes vão se transformar em energia para nos manter de pé. É isso? Então, parte desse metabolismo, ou seja, as células ele utiliza as partes mais importantes e libera o gás carbônico e libera a água. Como é que você vai eliminar essa água? Esse gás carbônico? Esses gases são eliminados através da respiração, certo? Quando você solta o ar, você está soltando, liberando o gás carbônico. E a água? Através das fezes, através do suor, através da urina, você vai eliminar a água. Nós temos um exemplo aqui, uma equaçãozinha aqui, preste bastante atenção nessa equação, que vai ter questões relacionadas a ela. Quando você pega, observa aqui, a junção de glicose mais gás oxigênio, glicose mais gás oxigênio, vai liberar o quê? O gás carbônico, certo? Ou seja, vai ser eliminado o gás carbônico, o nosso corpo não está precisando desse gás carbônico, vai eliminar. E vai eliminar também água, através do suor, das fezes, da urina, mais energia. Então, essa energia é quem nos mantém de pé, quem dá força para correr, para falar, para andar, né, para cantar, essa energia aqui. Então, se você não se alimenta, você não tem uma quantidade de energia suficiente para se manter de pé. Você pode ser uma pessoa fraca. Aí você fala, o que é glicose, professor? Gente, glicose é açúcar, viu? Glicose é o mesmo que açúcar. Então, eu posso viver todo o tempo sem comer nada de açúcar? Não. Mas precisa ser açúcar industrializada, essa que faz café, e também não. Porque nos alimentos eles contêm muito açúcar, como o macarrão, certo? Ele tem carboidrato transforma em açúcar, o pão, todo. Então, os alimentos derivados do trigo. Quando você come uma fruta, essa fruta ela é rica em os açúcares, não é só que são a chamada glicose, o leite, a lactose, a maltose, e assim são açúcar. Quando você vai falar, terminando em ose, aí, a glicose, lactose, maltose, são açúcares. Então, seu organismo precisa desses açúcares, sim, para nos manter, certo? Ativo. Correto? Nós temos um exemplo aqui desse camaleão, né? Camaleão capturando uma presa. Observa aqui, olha o tamanho da língua desse camaleão. Imagina se esse camaleão que não tivesse energia, ou seja, se ele estivesse fraco, a língua dele conseguia se romper até esse ponto para pegar um objeto. Beleza? Quando ele faz isso, olha o que acontece. Ele está liberando o quê? O gás carbônico, nem só. Ele pega do ar para fazer esse movimento o gás oxigênio, o gás oxigênio, a setinha vermelha está indicando que está entrando. A glicose está entrando através dos alimentos, a glicose vai entrar. Então, ele está comendo, ele está pegando energia através da. Quando ele come um alimento, glicose mais gás oxigênio, está entrando. Quem está saindo? A setinha azul, gás carbônico mais a água. Ele perde água nesse processo? Perde. Correto? E para que isso resulta na energia? Ou seja, ele tá ativo. Observe que a energia está no corpo dele. Continuando aqui. As células, a gente não tem como ficar lendo demais esses assuntos aqui, mas vamos falar aqui bem um pouquinho. Então, gente, a célula, ela teve as descobertas, né, celulares, foi muito importante para nós conseguirmos entender como funciona o organismo, correto? Mas aí vocês podem fazer a leitura no livro, que vocês vão ter muitos detalhes. Eu não vou gravar aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Mas nós temos a chamada teoria celular, correto? A teoria celular, as células ela divide de duas maneiras. São os indivíduos, as células são chamadas de célula procarionte. O que é uma célula procarionte? Célula procarionte, aquelas células que não têm uma estrutura bem organizada, não tem um núcleo. Tem um material genético que é disperso no citoplasma da célula, ou seja, essa célula não é uma célula completa. E a outro tipo de células são células chamadas de células eucariontes. As eucariontes são células organizadas, possuem estrutura definida como membrana, citoplasma e núcleo. O núcleo é envolvido por um envoltório que é chamado de carioteca. Então, todo o material está guardado, envelopado dentro do núcleo da célula. Não é uma célula detalhada, é as células, por exemplo, que faz parte do nosso corpo.
E continuando aqui na teoria celular, a gente está vendo aqui, ó, o que, que é um indivíduo. A célula ela pode ser, os indivíduos podem ser unicelulares ou pluricelulares. O que, que é um indivíduo? O que, que é um indivíduo unicelular? Os unicelulares são aqueles indivíduos que são formados por apenas uma célula, não é isso? Ó, um vírus, por exemplo, correto? É formado por apenas uma célula. Correto? Então, unicelular, como o próprio nome disse aqui, uni é de uma única célula. Nós somos indivíduos unicelulares, seres humanos? Não. Nós somos pluricelulares. Então, o que é um indivíduo pluricelular? É um indivíduo que possui duas ou mais células, como, por exemplo, nós, que possuímos mais de 10 bilhões de células, ou trilhões, não é isso? Então, são células, nosso corpo possui células, muitas células. Então, as teorias celulares vai tratar para vocês de indivíduo unicelular, são indivíduos que é formado por apenas uma célula, e indivíduos pluricelulares, formados por duas ou mais células. As células elas podem ser chamadas de, vamos lá, mais uma vez, de eucariontes, são as células organizadas, e procariontes, que são essas células, as primeiras células que existiram no universo. Correto? Essa célula não tem um núcleo organizado, ela não tem. O material genético dele é disperso no citoplasma. E fica dentro de organelas, certo? Então, organelas são partes, nem só de partes da célula. Depois a gente vai mostrar um modelo para vocês de células. Então, é só lembrando vocês que as bactérias, não é isso? Ela é uma célula, algumas bactérias, os vírus, não é isso? São indivíduos unicelulares e a maioria são chamadas de as células são procariontes, correto? Células bacterianas. Vamos ler rapidinho aqui. As células das bactérias apresentam parede celular. Observa aqui, gente, ó, parede celular. Onde é que está a parede celular? Olha a parede celular, isso é envoltório aqui, ó. Então, as células bacterianas, elas apresentam parede celular, membrana celular. Ó, a membrana celular aqui, ó. Correto? Essa parte azul aqui eu tenho a parede, tem a membrana, que é uma parte intermediária, não é isso? A membrana celular, o citoplasma e material genético. Então, essa parte amarela aqui, a gente pode chamar essa parte toda amarelona aqui por dentro, ó, depois do azul, que esse azul que é a membrana celular, a gente pode chamar ele de citoplasma. Correto? Ela possui citoplasma? Possui, mais uma vez, ó, o citoplasma. E o material genético é disperso, olha o DNA onde está aqui, ó. Então, o material genético é disperso no citoplasma, correto? Diferente das células eucariontes, de indivíduos pluricelulares, é bem grande, viu? Então, ó, a célula de uma bactéria, essa célula aqui provavelmente, certamente, ela é uma célula procarionte, correto? Nessas células, ela tem material genético que é disperso no citoplasma. Na verdade, ele tem ribossomos também, ó, há ribossomos, correto? Ele tem os ribossomos, observa esses pontinhos aqui, ó, no ribossomo, certinho? A parede celular envolve as células e define sua forma quanto quanto a membrana celular. Lá, a membrana, isso, mais uma vez, ó, a parede celular. Lembrando que uma célula normal ela comporta as três partes básicas de uma célula, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. Lembrando que a parede celular, correto? Ó, a parede celular, você pode considerar ela que ela faz parte também da membrana, correto? A membrana, a parede celular. E continuando aqui, ó. Controla, qual a função? Controla a entrada e saída de substância e permite a interação com outras células, correto? Nas células bacterianas, o citoplasma é o espaço que compreende todo o interior da célula, no qual fica disperso o material genético. Mas nas bactérias corresponde a uma molécula de DNA. Então, DNA. O que quer dizer DNA, gente? DNA, vamos ler a sigla em inglês, que quer dizer, ó, é ácido desoxirribonucleico. Ó, ácido desoxirribonucleico, a palavra DNA quer dizer ácido desoxirribonucleico, que é uma sigla em inglês, tá vendo aqui, ó? Ácido desoxirribonucleico. Essa molécula,
carrega informações sobre as características dos seres vivos, que são passadas de geração para geração, por meio de reprodução. No citoplasma também são encontrados os ribossomos, uma organela responsável pela síntese de proteína, ou seja, essa organela ela é responsável pela sintetizar para a formação das proteínas. Então, gente, ó, o DNA, que é uma palavra em inglês que quer dizer ácido desoxirribonucleico, é onde está guardado todo o material genético de qualquer indivíduo, de qualquer ser vivo, até mesmo das bactérias. É lá que estão as informações. Correto? Então, no nosso DNA, por exemplo, dos nossos seres humanos, temos informações lá que isso aqui corresponde ao material genético dos nossos pais, certo? E, beleza, dos nossos pais, do pai e da mãe, e, consequentemente, toda a carga genética da família. Correto? Essa carga genética vai passar de geração para geração. Correto? Então, o que é sintetizar uma proteína? Como a gente viu a equação aqui, ó, na equação aqui, ó, beleza? Esse aqui é sintetizando proteína aqui, ó. A glicose mais o gás oxigênio, ou seja, quando você vai comer um objeto, vamos comer uma maçã, nesse processo você acaba inalando o gás oxigênio. Depois que você come, o que você vai fazer? Você vai eliminar através do gás carbônico, ou seja, quando você tosse, quando você solta o ar, ó, tá liberando os gases, não é isso? Ou seja, o gás carbônico. Você também acaba eliminando junto a água, não é isso? Quando você espirra, quando você tosse, quando você conversa, libera gotículas de partículas de água, não é isso? A saliva, através do suor, das fezes. E com a quebra dessas moléculas, seu organismo vai produzir energia. É bem simples para você entender aqui, ó. De repente você está com muita fome. Quando você está com muita fome, você tem forças, tem energia para correr, você tem vontade de fazer as coisas quando você está com fome? A resposta é não. Por que não? Porque está faltando energia, está faltando alimento, certo? Mas quando você está com a barriguinha lá, né, nos conformes lá, se alimentou direitinho, tomou um suco, o que vai te repor rapidinho? A energia, correto? Então, você vai ter energia. Quando você tem energia, você tem disposição, correto? Continuando aqui, essa célula aqui, uma célula, vamos dar um exemplo que é a célula bacteriana, uma célula animal, correto? Nas células animais, olha o que acontece. Nas células animais, além de membrana celular, do citoplasma e dos ribossomos, há o núcleo, correto? O núcleo organizado, compartimento que obriga o material genético, que abriga, não desculpa, o material genético, que nos animais também são moléculas de DNA, claro, as nossas informações estão todas no DNA. As mitocôndrias, o que é uma mitocôndria, gente? Ó, organelas responsáveis pela respiração celular. Então a célula respira e respira. Quem é responsável por isso é a mitocôndrias. As mitocôndrias. Esse processo no qual as células, na presença de gás e oxigênio, transformam as moléculas de glicose obtidas por meio da alimentação, liberando energia. Olha a energia dos alimentos lá, ó. A célula respira, respira. Permite a entrada de alimento, de nutriente, aliás, de nutriente que permite. Correto? O retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Depois eu vou mostrar para vocês. O retículo endoplasmático tem o liso e tem o rugoso, ou granulado. Organela cujo papel é o de síntese e transporte de proteínas. E apresenta ribossomos aderidos às suas membranas. Observa aqui, ó. A retícula endoplasmática rugosa é uma organela cujo papel é sintetizar e transportar. Pega o que você se alimenta, seu organismo vai mandar lá na sua corrente sanguínea, vai entrar na corrente sanguínea e o sangue vai mandar para a célula, correto? Quem vai fazer esse papel de pegar esses alimentos, pegar as proteínas que tem nesses alimentos e sintetizar e deixar ela prontinha e transportar é justamente aqui, ó, é um papel do retículo endoplasmático rugoso, correto? E dos ribossomos, os dois juntos aqui, ó, vai fazer um papel muito interessante. Como tem um rugoso, retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de granulado, temos o retículo endoplasmático liso, a organela responsável pela síntese de lipídios, ou seja, as gorduras. Quando você fala em lipídio, é gordura, correto?
Vamos lá então, ó. Então, o retículo endoplasmático liso, que é diferente do granulado, que é chamado de rugoso, a função dele, na realidade, é só de quebrar as moléculas de gordura, de sintetizar, pegar as moléculas de gordura e transformar também em energia. Muito importante. Nós podemos viver sem as gorduras? Não. As gorduras são importantes. O problema é o excesso, assim como os açúcares, nem só o excesso te faz mal, mas a falta também te faz mal. Assim como alguns minerais, o sal, por exemplo, não é isso? Podemos viver também sem sal? Não, nosso organismo ele precisa de sal. O problema é que você faz uso em excesso, acaba prejudicando o seu organismo. Correto? O chamado complexo de Golgi, responsável pelo armazenamento de proteínas e pela produção de carboidrato. Vamos lá, ó. O complexo de Golgi, ele é responsável pelo armazenamento, ou seja, você tem um estoque lá, seu corpo precisa de um estoque de nutrientes, um estoque de gordura, um estoque de energia. Quem é que vai guardar? É o complexo de Golgi, que é chamado também complexo de Golgi, correto? Beleza? Ele tem o papel dele vai produzir também, vai produzir no caso os carboidratos, que é muito importante. Onde é que a gente vai encontrar esses carboidratos? Quando você come um pão, macarrão, biscoito, então geralmente os alimentos derivados do trigo são ricos em carboidrato, o arroz. Os centríolos, que desempenha papel fundamental na divisão celular. Essa célula se divide. Quem é que ajuda nesse processo? São os centríolos. Correto? Por que a célula se divide? Uma célula precisa transformar em duas. Isso? Existe as divisões celular que ocorre por mitose e por meiose. Nesse caso aqui, ó, é o processo chamado de, vamos lá, ó, de mitose, não é isso? Ó? Mitose e a meiose. A meiose é um processo semelhante ao da mitose, mas depois a gente comenta esse assunto em outra aula. Correto? Nós temos aqui, ó, um exemplo de as células animais não apresentam parede celular. Então, as células animais não apresentam parede celular. Essa célula que você pode pegar uma célula dessa aqui de qualquer animal, até mesmo de um ser humano. Essa parte aqui, ó, esse roxo aqui, né, o azul roxo, é onde está localizado o chamado o núcleo. Todo o material genético, ou seja, o DNA está aqui, ó, no núcleo. Correto? Olha os retículos endoplasmático liso. Correto? O retículo endoplasmático liso. Então, existe o rugoso? Existe o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso está aqui, ó. Ele é cheio de pintinho. Essa foto aqui não ficou tão boa, mas ele parece chamado também de granulado, que parece uns glânulos. Correto? O complexo de Golgi. O complexo de Golgi, observa aqui, ó, armazenar os carboidratos aqui, ó. Complexo de Golgiense. Os lisossomos, observa o lisossomo aqui, ó. O citoplasma da célula. Não é isso? Ó, essa parte que está onde tem essas organelas é chamada de citoplasma. A membrana celular, é isso? Ou seja, aqui nas células animais não tem parede celular, tem uma película que a gente chama de membrana, não é isso? E as mitocôndrias, observa a mitocôndria aqui, ó, nas células procarionte também tem, essa célula certamente é uma célula eucarionte. Por que eu sei que é uma célula eucarionte? Observe que ela tem um núcleo. Células eucarionte possuem núcleo, as procarionte não possuem núcleo. Correto? E os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular. Correto? Continuando aqui, as células vegetais, observe que a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Certo? Embora as duas células são células eucarionte, mas na célula vegetal, observe que você consegue ver aqui, ó, a estrutura da parede celular. Geralmente elas vêm em forma aqui bem parecida com um pentágono, não é isso? Ou nesse caso aqui, essa nem é um pentágono, certo? Essa aqui é um hexágono, não é isso? Ou seja, tem 6 lados. Hexágono tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Então, hexágono. Heptágono. Membrana celular. Ela tem a membrana celular? Tem. Tem um complexo de Golgi? Tem. Tem o vacúolo, que a célula animal não tem vacúolo. A célula vegetal já tem esse vacúolo aqui, ou seja, um objeto aqui que dá a impressão que tem ar aqui dentro. A célula animal não tem, isso é um objeto da célula vegetal. O plastos, certo? Ó, que geralmente eles representam pela cor verde. A célula animal não tem o plasto, que é chamado de cloroplasto também, ó. Plasto ou cloroplasto. Alguns livros chamam de cloroplasto. É mais conhecido como cloroplasto. Aqui está apenas chamado de plasto, mais ou menos que cloroplasto.
certo? Mas o resto aqui, ó, ou seja, a célula animal não tem a parede celular, a célula vegetal tem a parede celular. Mas o resto é quase bem parecido, tem mitocôndrias. Então, qual que é a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal? O que, que a célula vegetal tem que a animal não tem? O vacúolo, o cloroplasto e a parede celular. São as características mais, certo? Ó, mais que está mais em evidência. Aqui, ó. Aqui já na leitura que vai estar de chamar de cloroplasto. Plasto ou cloroplasto é a mesma coisa. E o vacúolo, que é um local que tem um vácuo aqui, uma bolsa, parece uma bolsa de ar, que na célula animal não tem. Então é fácil de distinguir uma célula animal de uma célula vegetal? O que a célula animal, o que a célula vegetal tem que o animal não tem? O cloroplasto ou plasto, a parede celular, certo? E o vacúolo. Correto, gente? Aqui nós temos aqui um exercício que vai tratar dessas questões aqui. Observe bem bonitinho aqui, ó, essa equação aqui. Observe a equação química da respiração celular. O que está faltando aqui? Ó, gás glicose mais gás oxigênio, vai liberar gás carbônico mais água e tem uma setinha. Essa setinha quer dizer o que aqui? O que está faltando aqui? Quem é que nos dá força para nos movimentar? Energia, não é isso? Ó? E assim por diante. Faça a leitura das páginas do livro, não deixe de ler o livro, correto? E qualquer dúvida, estamos aqui. Certinho? Essa questão aqui, ó, a questão número 1, ela chama esse animal que é efêmera, não é isso? Ó? Muito interessante, quem já assistiu alguma série, as séries animais, isso aqui é muito interessante. Só lembrando vocês que esse animal aqui, quando ele chega na fase adulta, é tão interessante, ela chega na fase adulta, ela reproduz, e o que acontece? A vida dela pode durar de meia hora a menos de um dia. Elas saem, seria como chega à fase adulta rapidinho, depois voam e caem na água e vira alimento para outros seres vivos. Porque a vida dela é bem curtinha mesmo, pode ser menos de 30 minutos. Correto? Outro exemplo aqui, essa sequoia gigante. Isso aqui nos Estados Unidos, nem só tem muitas essas árvores, muito, muito bonita. Fala-se que existe alguma sequoia que tem até 120 metros de altura. E a vida útil dessa sequoia, certo? É muito, muito, muito longa. Depende do lugar que você fazer a pesquisa, porque assim, você vai fazer a pesquisa no Google para responder isso aí, se você fizer a pesquisa, pode ser que você ache a resposta diferente. Não vai ter problema. O mais importante é que você saiba que são essas árvores, elas têm uma vida muito, muito longa. Esse aqui, por exemplo, é na Califórnia, nos Estados Unidos. Certo? Essa, por exemplo, aqui, eles estimam, tá vendo? Ela tem 121 metros. Essa aqui, ó, 121 metros. Muito interessante, né? E, assim, essa aí, eles estimam que tem um tempo de vida de 4.650 anos. Certo? Ou 4.650 anos. Muito, muito tempo de vida, não é isso? E como é que eles sabem? Eles contam através dos anéis. Ela tem uns anéis aqui que eles fazem as contagens dos tempos, não é isso? Mas é muito interessante. Correto? Qualquer dúvida, vocês se chamam lá e pode ficar à vontade, tá bom? Beleza? Um abraço, uma boa aula.